que há aqui algumas medidas de apoio à agricultura familiar. Há o estatuto, portanto, elaborado há relativamente pouco tempo, que diz que a agricultura familiar é estratégica. Há medidas que o Fernando Oliveira Batista referiu que não conseguiu ver o seu impacto, ou o impacto é muito pequeno, há estudos, e tenho presente um que o Cordovil agora mandou há pouco tempo, onde faz uma análise da repartição e alocação dos meios da PAC no território e para os tipos de agricultura, e de facto há um grande entorce para tipos de agricultura mais patronais, mais para o sul. Há sempre a tentativa de desviar medidas que são agroambientais ou de outra natureza para outra vez para o rendimento e, portanto, são necessárias, parece-me, claramente novas medidas, uma geração de novas medidas de apoio a esta agricultura familiar. O Batista pôs aqui uma sugestão em cima da mesa muito interessante, de fazer a proposta para alterar isto, incluindo determinado tipo de associações, quer setoriais, quer de desenvolvimento local, nomeadamente falou na CNA, na Confagre, a Animar e Minha Terra. Parece-me sim, há que reenquadrar de facto estas questões e acho que é uma questão que tem que ser resolvida. Eu queria olhar de facto para a intervenção do professor Oliveira Batista, que me sensibilizou bastante e que no fundo é quase um toque-rebate da miséria que tem sido deixado ou vetados estes territórios e estas regiões cada vez têm, que são estratégicas no papel, e ele disse isso muito bem, não passa daí e infelizmente governo após governo, ano após ano, quadro comunitário após quadro comunitário, todos falam nisto, todos parece que estamos a recuar outra vez àqueles, todos falam, mas ninguém... Enfim, o que é certo é que olhando para aquilo que o GPP já nos enviou acerca das preocupações do próximo PEPAC e olhando para as medidas que ainda não sabemos quais são, mas por este diagnóstico e por aqueles cenários, digamos assim, que eles enviaram e que são conhecidos, o que vai acontecer é que nós vamos desperdiçar mais uma boa oportunidade para inverter aqui políticas que são desajustadas e sendo desajustadas, mas não são desajustadas porque elas são permitidas e o professor dizia uma coisa muito bem, não venham com a desculpa de Bruxelas, porque é aqui que está o problema e é aqui que não estamos a olhar para o problema. Eu só tenho um sinal àquilo que ele disse, ele fala nas organizações todas e não falou da AJAP, portanto eu não conheço a AJAP, mas é uma nota que ele quer deixar já para começar esta onda de elogios, que eu só tenho elogios para ele e ele sabe disso perfeitamente. Portanto, eu acho que aqui a CNA, e agora falando numa organização que não é a minha, que é parceira do governo através de uma estrutura política com quem eles têm um ótimo relacionamento, pode ter aqui uma intervenção, meu caro amigo Alfredo. Podemos, e se for preciso, vamos todos bater à porta, porque eu acho que é preciso dar um sinal muito claro ao governo para que, de facto, estas medidas tenham outra perspectiva de futuro. Porque, como disse também, é muito bem, bastava 10% de redução de alguns para favorecerem 100% de outros. Parece que não, eu acho que não há mais nada, só não vê quem não quer ver. É quase a história do cego. Portanto, está tudo aqui. Agora, nós sabemos bem quais são os lobbies, e ele deixou duas organizações. Uma foi de propósito, que foi a CAP, e outra não teve a coragem de falar nela, que foi a AJAP, que eu estava aqui. Portanto, pela AJAP está perdoado, e sei pela CAP que foi de propósito. Portanto, porque nós sabemos bem quais são os interesses que são defendidos por outro tipo de organizações, mas ninguém é capaz de colocar o dedo nestas feridas. E o professor não me leva mal o ter falado no seu estudo, porque eu próprio também desabafo e também dou aqui as minhas dores de parto, digamos assim, daquilo que tem acontecido nos últimos anos, e isto com toda a sinceridade, sejam eles governos mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita, é tudo igual,
porque não somos capazes de olhar efetivamente para aquilo que se passa na nossa agricultura. Nós estamos a abandonar mais de 2/3 do nosso território, até parece que nós somos muito grandes. Portanto, estamos a abandonar este território todo em prol de quê? Em prol de manchas onde é que se faz uma agricultura competitiva e que pode exportar. Eu não tenho nada contra os agricultores competitivos do país, mas mesmo nada. Não tenho mesmo nada, aplaudo e estou lá e faço parte, não tenho problemas rigorosamente nenhums. Agora, eles próprios têm de perceber que o nosso país tem maioritariamente agricultores familiares, explorações de reduzidas dimensões, que precisamos de viabilizar, que precisam de ter outros inputs para que elas próprias tenham outra vitalidade económica e financeira, pela qualidade, pelas certificações, pela agricultura biológica, pelos mercados locais, também pela exportação, pelas organizações de produtores multiprodutos, saíram todas a uma velocidade de cruzeiro. Esta ainda não saiu do papel. As organizações de produtores multiprodutos, portanto, que implica menores volumes de produção, ainda está para sair. Portanto, tudo isto anda muito mais lento e é por isso que em 200.000 nem sequer existirem 200, ou seja, 200 que têm o estatuto, é quase lamentável, é quase como o estatuto do jovem empresário rural, também já existe, está na DGADR, e eu não quero com isto culpar o papel dos organismos do Ministério, não tem nada que nós não podemos apontar, eles executam aquilo que são as diretrizes que os conduzem. Portanto, porque há estudos magníficos da DGADR sobre estas matérias, portanto, e nós, organizações do setor, participamos neles. Portanto, eu não sequer estou aqui a colocar o dedo na ferida em nenhum organismo, porque eles não têm essa responsabilidade. O que interessa aqui é perceber de forma é que nós ainda podemos intervir mais nas decisões políticas, porque, pelos vistos, há outros interesses que se levantam e quando nós pensamos que as coisas estão mais ou menos alinhavadas, aqui del Rey nada acontece, portanto, ou seja, e as organizações já quase desistem de dar opiniões, porque elas raramente são ouvidas. Em primeiro lugar, eu, como perceberão, quero dizer 3 coisas ao Firmino. Primeiro, que tem toda a razão, eu devia ter referido, e só não referi porque com os meus olhos estava aqui no meu papel. Mas segunda coisa é que eu fiquei sensibilizado por ele ter reparado que eu não tinha falado. Quer dizer, é para mim uma prova de agradecimento essa sua lembrança. Agora, o que eu queria dizer é que queria ficar só 2 pontos. O primeiro ponto é que, contrariamente ao que por vezes pensa, eu agora, infelizmente, tenho estado mais por casa, como todos nós, mas eu antigamente, antes desta complicação, e apesar da minha idade, esforçava-me por ir ao terreno e ver. E o que eu creio é que há um potencial, mal há um pingo de chuva, tudo rebenta. Portanto, é isto que se passa. E, portanto, eu creio que o que falta é esse pingo de chuva. Esse pingo de chuva é a política em Portugal como em toda a Europa. Há um grande economista agrário francês que dizia, digamos, o mundo rural e agrícola na Europa é uma construção do Estado. Portanto, o Estado tem grande responsabilidade nisso. E, portanto, esse dinamismo, esse potencial existe completamente. Agora, eu creio que o Firmino disse uma coisa que me parece muito importante, e eu queria sublinhar, é da união, da unidade, da confluência de posições das pessoas que pensam que alguma coisa tem que ser mudada, que isso tem que se fazer. E se o fizerem em conjunto, eu creio que é, digamos, o único caminho possível, é em conjunto chamar a atenção da ilegitimidade que está a assumir esta precária comum em Portugal. O último ponto, e para terminar, eu queria insistir que nós temos que repensar, não hoje, nem sequer amanhã, mas temos que repensar nesta noção, digamos, do agricultor familiar se propor. Eu acho que ninguém tem que se propor agricultor familiar. Acho que o Estado está em medida de fazer um cadastro de 200.000 pessoas ou 100.000 pessoas que são agricultores familiares e ir ao encontro deles. Ir com largueza, sem estreiteza. O Luís disse, e bem, eu estou de acordo com ele, não podemos ser estreitos aqui, nós temos que, digamos, ir para uma noção de agricultura pequena, média, territorial, sobretudo familiar, mas que dinamize o território e integre as famílias de perspectiva. E esta noção, há aqui um bloqueio, não? Eu sinto que há um estrangulamento que não se quer enfrentar esta questão de, então, o que é um agricultor familiar e como é que temos, esse é um bloqueio que tem que se desfazer
para nós avançarmos também neste caminho. Essa parte, há aqui uma questão que é muito querida, que é a parte do Estatuto da Agricultura Familiar, e foi com grande gosto que a vimos plasmada em lei, mas isso não chega, é curto, não serve para nada se não tiver aplicação prática, e neste momento não tem. Tal como vocês acabaram todos de referir, este estatuto limita-se a ser um estatuto com pouca adesão prática à realidade. Nas medidas que nós gerimos na área de desenvolvimento local, nomeadamente as medidas do líder, tem-se visto, e o Firmino há bocado também afirmou isso, tem-se visto um grande acréscimo de procura por parte dos que são jovens empresários rurais, porque é muito mais fácil ter um estatuto de GER e serve para o mesmo, e portanto a agricultura familiar vai ficar para um canto. Ainda hoje falávamos disto numa reunião interna, e da maneira como o estatuto está criado, poderemos passar de 20 para 30 mil, mas nunca mais do que isso, e portanto nunca resolveremos aqui este problema de uma forma taxativa e clara. Portanto, a primeira questão que acho que há a pôr em cima da mesa é claramente uma redefinição do Estatuto do GER, com conceitos totalmente diversos daqueles que estão aqui em cima da mesa. O GER não tem que ser o parente pobre do coitadinho que só tem 4 valores de escalões de IRS, ou tem só aqueles cálculos completamente mirabolantes para a mão de obra familiar ou coisas do género. Portanto, temos que chegar aqui a um patamar em que aquilo que é o agricultor familiar seja visto de outra maneira. Mas para isso, obviamente, tal como dizia o professor Fernando Oliveira Batista, é preciso ir ao terreno, é preciso perceber o que é que estamos a falar, e é preciso desenhar não em gabinete, mas desenhar na prática. E eu acho que o importante no resultado destes seminários é chegarmos a uma conclusão prática e a um novo desenho destas matérias. O que é que pode vir a ser o novo Estatuto da Agricultura Familiar, já que este é um pontapé de saída, mas não deu as respostas que se pretendia dar. E nós pagamos, através da Rede Rural Nacional, trabalhos nesta matéria, mas é preciso que esses depois cheguem a conclusões práticas e a propostas concretas de que no artigo A e no número B isto mude e aquilo mude, para chegarmos a uma conclusão que dos 200 mil, os 30, 40, 50, 60 mil pelo menos possam chegar-se mais à frente. Em relação a esta temática, e não podemos desligar a política agrícola europeia, não é? Uma coisa foi o Tratado de Roma, outra coisa é o que é a política agrícola, particularmente depois da reforma de 92 e com a baixa política dos preços e a introdução dos subsídios, não é? Que criou uma agricultura perfeitamente dependente das orientações da PAC, não é? Também é uma questão que podemos colocar, particularmente desde que Portugal está na União Europeia, na CE de então, ou que a CE entrou por aqui adentro, quais foram, e com tantos governos que já tivemos e de todas as cores possíveis e imaginárias, e com as alianças entre uns e outros, durante estes anos todos, que políticas concretas é que qualquer governo adotou de promoção da agricultura familiar, da pequena agricultura? Se calhar será difícil descobrirmos alguma medida, de facto, direcionada para, significativa para a agricultura familiar, não é? Em relação ao Estatuto e à definição de agricultura familiar, eu creio que a definição da ONU e da FAO é a base, que é 50%, pelo menos 50% do trabalho da exploração agrícola é feita pelo agregado familiar. O Estatuto, que foi publicado em agosto de 2018, não é? Tem restrições muito significativas e que mostram o desconhecimento do que é a realidade do trabalho da agricultura familiar. Naquela história do quarto escalão do IRS e dos 25 mil euros de rendimento do conjunto do agregado familiar, que agora lhe deram um toquezito, e é o rendimento médio do agregado familiar, isto pode ter uma ideia perversa, que é artificialmente mostrar um rendimento
agrícola superior ao que ele de facto é, não é? Se a agricultura, o rendimento do agregado agrícola é de 10 mil e se tem um filho que coabita com os pais e que é engenheiro e ganha 30 mil ou 40 mil, parece que, se é o valor médio, portanto, os 10 mil de rendimento da agricultura passam logo para 20 ou coisa no género, não é? E desconhece, nesta contabilização, uma realidade do nosso país. Então, e o trabalho entre vizinhos? Como é que se contabiliza, em termos de trabalho da agricultura familiar, a troca de trabalho? Agora vou eu vindimar para tu, amanhã vens tu apanhar a minha azeitona. Como é que se contabiliza o trabalho da família, para além do que coabitam, não é? Quando há épocas de aperto, de colheitas, de sementeiras, de outras coisas, não é? Vêm os primos e os tios das aldeias vizinhas para ajudar. Portanto, este tipo de contabilização em relação à agricultura, do trabalho da agricultura familiar está muito afastado do que é a realidade. Outra coisa que foi aqui dito há bocado, que é a questão da certificação. É evidente que, do nosso ponto de vista, o que tem interesse e o que pode, de facto, ajudar é a certificação participativa, a certificação dos consumidores, e não nós temos que meter um requerimento qualquer e candidatarmos a ter o nosso produto certificado. O que nos interessa, em primeiro lugar, é que as pessoas da nossa região, os consumidores da nossa região, tenham confiança nos nossos produtos e que os consumam e que recomendem aos outros para consumir os nossos produtos. Diz.